E aí fica o recado para você, né, supermercadista, o dado, né, se você enxerga ele como novo petróleo, né, muda esse mindset, porque o petróleo a gente consegue substituir, o dado não. Olá, seja bem-vindo ao Ipcom Podcast. E hoje o nosso bate-papo aqui vai ser sensacional, então fica ligado porque eu tenho certeza que a gente vai produzir aqui muitas ideias, muitos insights, material muito bacana para vocês colocarem em prática aí no dia a dia, no supermercado de vocês, né? Antes de apresentar o nosso convidado, queria cumprimentar o Kio Júnior, meu parceiro do Ipcom Podcast. Bom dia pessoal. Legal. Júnior, você sabe que hoje o nosso bate-papo vai ser muito focado em tecnologia, tendências, né? Acredito que a gente vai passar um pouco também por indicadores de performance. E conta pra gente aí, qual que é a tua expectativa para esse podcast? Eu tô bem ansioso aí para fazer esse bate-papo, né? É uma coisa que a gente vê muito no nosso dia a dia, né? E acho que vai ser muito bacana aí essa conversa. Legal. Então vamos lá. O nosso convidado mais do que especial é o Olegário Araújo, né? Ele que é professor e pesquisador do Centro de Excelência da Fundação Getúlio Vargas, fundador do I360, né? do Inteligência 360. Já teve passagens pela Nielsen, né? Então é uma alegria muito especial para a gente ter você aqui conosco, Olegário. E eu tenho certeza que a gente vai ter um bate-papo aqui sensacional, muito motivador, né? Eu acho de verdade que os nossos clientes vão sair desse podcast querendo fazer as coisas acontecer na loja deles, né? Antes de eu pedir para você contar um pouquinho da sua trajetória, do seu início, queria te presentear aqui, agradecer pela sua... Agradecer mais uma vez aí pela sua participação. Opa, Um vinho é sempre bom. Você sabe que essa é uma padaria, a Padaria Fabrique, né, Júnior? Que a gente costuma, antes do podcast, a gente costuma ir lá para fazer o briefing final ali para a entrevista, para a gente conversar, trocar ideias. E a gente trouxe um vinho, mas eles têm umas cervejas lá, né, Júnior? Eles têm uma parceria ali Na verdade, assim, tem uma cervejaria pequena ali perto, em Perdizes, né? Chama Trilha. E eles fazem parceria com... eles vendem a cerveja deles, que é fantástica, mas eles também fazem algumas parcerias com alguns restaurantes. E eles fizeram uma parceria com a Fabrique para fazer uma cerveja com pão. Então, na parte da fermentação, não entendo direito de fazer cerveja, eles usam um pão também ali, que foi uma diferença. Uma coisa diferente. Essa ali. Fabrica é essa padaria. É a padaria. Exatamente. Agora eu preciso ir lá. É muito boa lá. É bem perto daqui, né? Perto Eles têm uma pegada meio de Bloomsbury? Eles têm alguns lugares aqui de São Paulo também. É bem legal lá. Eu adoro um vinho, só que em 2003, eu acho, eu fiz um curso de sommelier. Fiz um curso de sommelier lá em 2003. Olha que legal. Só por gostar mesmo, mas foi mais por farra. Divertir mesmo, para ter assunto diferente. Legal. Além dos dados. Mas é interessante, né? Porque é uma forma de criar ali o que eles fizeram, de criar uma identidade, né, no negócio deles, de tal forma que eu e o Júnior, a gente está sempre lá, né? A gente se identifica com o negócio deles, né? Eu sou conselheiro de um empresário que tem supermercado em Santa Catarina. Nós vamos visitar a loja por aqui. Agora já tem que ir lá nessa padaria com ele, para pôr no roteiro. Legal. Excelente. Olegário, queria começar primeiro com a seguinte pergunta para você. Que é uma coisa que a gente sente no dia a dia, né, Júnior? A gente participou da APAS, a gente participou da NRF esse ano, e a gente percebe nesse segmento, no segmento varejista, uma gama de produtos, tecnologias sendo ofertadas, né, para os donos de supermercado, de tal forma que é muito difícil tomar uma decisão sobre o que escolher, né, o que adotar. Então, na NRF, a gente viu
muita coisa baseada em inteligência artificial, lojas sendo monitoradas por câmera, abastecimento sendo feito por reabastecimento, né, sendo feito por drones. Então, nesse universo de tanta tecnologia, né, como é que um dono de supermercado, um diretor, um gestor, toma uma decisão de forma mais assertiva, né? Escolher produtos que de fato vão ter aderência ali para a realidade deles? Uau, excelente pergunta, viu? Bom, pessoal, muito bom estar aqui com vocês. Adoro pessoas que gostam de inovar, de fazer a diferença. Eu sou movido pela curiosidade. Então, tudo que me anima, eu estou atrás. A minha esposa fala o seguinte, quando eu estou para mudar de alguma coisa, eu falei, já sei, isso já não tem mais novidade para você, né? E vou atrás, é assim mesmo em termos de atividades profissionais. O único que mantém constante ao longo do tempo é esse foco no... Eu tenho mudado aqui, em vez de falar de dados, eu tenho falado de informação e conhecimento. Já explico para vocês o porquê. Mas respondendo à tua pergunta, algo muito interessante, porque a FGV ela tem um núcleo chamado Centro de Excelência em Varejo. E por esse núcleo a gente leva executivos e empresários para a INRF. Por exemplo, um grupo já fechou com a gente, inclusive agora para o ano que vem, né? Fechou semana passada. E a gente faz todo final do dia uma roda de conversa com os participantes. E nessa roda de conversa veio algo parecido com o que você está falando. Então nós entramos ali numa conversa muito rica. E essa conversa fala o seguinte: o empresário que vai tomar uma decisão de uma tecnologia, seja numa feira como a APAS, que tem muitas possibilidades, ele tem que, primeiro, ter uma clareza de qual é a dor que está tendo no negócio. Porque não dá para comprar todas as tecnologias e tem tecnologias que, de repente, para ele, para aquele momento, não faz o menor sentido. Qual o desafio? Alguns compram por vaidade. Vaidade pura. Ele vê o concorrente fazendo, self-checkout é um ótimo exemplo. Tem um caso que a gente conheceu, que o empresário, ele pôs self-checkout num lugar onde as pessoas não queriam, não precisavam, não tinha fila. Mas assim, não, mas meus concorrentes estão pondo, eu vou também colocar. Então, a primeira decisão é como essa tecnologia vai ajudar o negócio, vai ajudar a melhorar a eficiência. Então, se eu vou melhorar a eficiência da operação, é uma decisão importante. Eu vou melhorar a experiência do cliente, porque, por vezes, as duas coisas estão associadas. E depois, se ele tem esse olhar como prioridade ali, mais do dia a dia, eu tenho pessoas devidamente capacitadas para operar o sistema, porque não adianta também ter a tecnologia e não pensar nas pessoas. Assim, que competências, algumas podem ser técnicas, outras ser relacionais, esse profissional precisa ter para fazer isto. Depois ele tem que olhar assim, esse processo está sendo bem executado antes de pôr a tecnologia? Porque eu costumo falar, no computador a gente põe lixo, vai sair lixo, não queira milagre, né? Não tem milagre. Mas, por incrível que pareça, eu conheço algumas pessoas que acham que digitou qualquer coisa lá dentro, está tudo bem, está cumprindo. Não, ele não vai ter a informação correta. Vamos pegar um exemplo muito do dia a dia que envolve vocês, né? Uma dor do varejo, de maneira geral, é a diferença entre preço do sistema e preço ali de frente de caixa, onde cria desconfiança no shopper, na pessoa que está ali comprando, porque ela vai na loja, está lá na gôndola, na prateleira, um preço, vem no caixa, está outro. Ou não está cadastrado. Então, de repente, ele tem um bom sistema, mas não funciona. Mas olha o impacto que isso tem na experiência do cliente, porque ele começa, se isso se repete muito, ele fica desconfiado. E o segundo aspecto, imagina a operadora de caixa, ouvindo reclamações ali. Porque a hora que a gente vai pagar é o pior momento que tem para a gente. Passa na loja o maior tempo do mundo, passeia na loja, mas a hora que tem que pôr a mão no bolso, aqueles 30 segundos, um minuto que está ali, parece que é uma eternidade para a gente. Estou trazendo um exemplo do dia a dia de como é que eu estou cuidando do meu cadastro. O cadastro no varejo ele é muito deixado no segundo plano. Então, eu trouxe coisa aqui muito do dia a dia. Melhorar a eficiência da operação, porque com isso ele vai ser mais produtivo e tem chance de ser mais rentável. E também melhorar a experiência do cliente, do outro lado. Se ele olhar para isso, ele já está começando a fazer boas escolhas. Mas eu entendo também que
esse executivo, esse empresário, ele tem que deixar, ele não precisa achar que ele precisa ser ter a solução sozinho, ele precisa ouvir mais a equipe. Quem está lá na linha de frente sentindo a dor de fazer aquilo. Porque se ele entende quem está tendo a dor, ele vai mais cirurgicamente no ponto certo e faz um investimento melhor. Claro que ele pode ter uma questão mais estratégica. Por exemplo, a discussão hoje no varejo é como é que ele realmente integra o online com o offline. Quer dizer, como é que ele tem ali uma comunicação sem atrito com o cliente. Essa é uma discussão mais estratégica. Mas aí ele vai dando passos. Então, de qualquer forma, ele precisa, antes de sair comprando, de ver qual é a real necessidade, qual dor que ele vai resolver e como isso vai contribuir para o resultado da empresa, seja dentro da equipe, seja para a gestão, ou mesmo para a experiência do cliente. É interessante. Você sabe que o Júnior, ele sempre comenta muito isso com a gente, né? A adoção da tecnologia, né, Júnior? Como elemento estratégico, né? Um ponto interessante que aconteceu há pouco tempo com a gente, há pouco tempo não, há um ano mais ou menos, um pouco mais talvez, foi o caso do aplicativo. Então, tem um aplicativo lá para a pessoa ver os descontos que ela tem, né? Então, ela é um cliente fidelidade, ela tem um desconto. E as grandes redes estavam colocando para você ativar a promoção, né? Então, você ia, por exemplo, no Pão de Açúcar, no Extra, e aí você tem que ativar todos aqueles descontos lá, né? E, eu quero um leite condensado, então eu tenho que ativar o desconto para passar no caixa. E para eles tem um sentido isso, mas alguns clientes nossos começaram a pedir. E a gente tenta explicar para o cliente que, na verdade, está colocando um ponto de atrito a mais ali para o cliente ter o desconto, né? Que o interessante seria mostrar para ele que ele tem aquele desconto e fazer... Porque se ele chega no caixa e aquele desconto não é concedido, então a gente tentava explicar assim, o porquê que, na nossa visão, aquilo não era legal. E vai em cima daquilo que você disse dos clientes pedirem algo, às vezes porque alguém tem, mas não saber a real necessidade dele. Então, é uma visão que a gente teve na época, né? E aí a maior parte dos clientes entendeu, né? Alguns pediram, né? Até hoje usam, mas a maioria deles... Porque o amigo tinha, né? Porque ele viu que alguém tinha. A vaidade... Né? Mas eu concordo 100% com você. Eu acompanhei muito esse momento e da empresa querendo, vou fazer... Mas ele não tinha nem pensado ainda de como ele ainda tinha problemas internos da matriz conversando com a loja. Tinha um programa de CRM, mas ele ainda tinha problemas da matriz conversando para integrar. Porque o resultado não é uma pessoa só, é a soma de muitos esforços. Primeiro, a estratégia, quem que eu quero ser para quem. Aí eu vou pensar na cultura, quem que vai fazer isso? As culturas é aquilo que eles valorizam no dia a dia. Porque não adianta olhar para a aparência e fazer algo e isso não ter consistência interna, que é o que você trouxe aqui. Então, precisa casar realmente a estratégia, público-alvo, e não porque o concorrente está fazendo. Exato. E talvez é provável que muitos desses têm outras prioridades na empresa que daria mais resultado do que essa ação, né, propriamente dita de, vou copiar. Porque você copia a aparência, mas você não copia a estratégia. Exato. Você sabe que, ouvindo você, né, me ocorreu, eu não vou lembrar, eu não lembro exatamente qual foi o livro que eu ouvi essa situação, mas enfim, ficou, né, eu guardei, que um líder, ele desce escutando todo o time, né, um CEO desce escutando todo o time e sobe executando, né, as coisas que são relevantes para a empresa. Eu queria ouvir de você, Olegário, assim, com base na importância dos dados, na formação de consciência, que a gente sabe que existe essa necessidade no varejo, né? A gente vê aí, de forma latente, muitos supermercadistas trabalhando no feeling, né? E acabam que não usam a informação de forma estratégica na tomada de decisão.
como é que você vê o mercado, a consciência do mercado? E fala um pouco para a gente sobre o quão importante é isso, né? Você trouxe... Linkando até, perdão, até a formação de liderança nesse aspecto, de skills que são necessárias, né? As competências. Eu acho super importante assim, levar isso para o nosso público. Perfeito. Você trouxe um tema fundamental para o tempo atual. Quer dizer, a gente vem do modelo cultural de comando e controle. Então, era um momento que o dono era o presidente, CEO, que nome queira, era o super-herói, e ele tinha todas as respostas. Então, esse é o modelo mental que ainda predomina em muitos casos. Mas esse modelo mental já não faz mais sentido pensar desse jeito. Por que não faz? Primeiro, a velocidade da mudança é muito grande. Então, é humanamente impossível alguém sozinho acompanhar tudo. Depois, a empresa precisa ser ágil. E para uma empresa ser ágil, ela precisa descentralizar. Então, se ela descentraliza, ou seja, se ela dá poder, ela empodera quem está mais na linha de frente, ela vai obter melhores resultados. Então, aí vem esse papel do que você citou, que é um ótimo exemplo. Depois, se você lembrar do livro, me fala, porque eu não me lembro exatamente dessa expressão. Prometo que eu vou passar. Agora você tem uma dívida. Eu tenho uma dívida. Por quê? Porque, aliás, esse final de semana, estou preparando um material, estava justamente lendo sobre isso, que é a chamada da quinta disciplina. A quinta disciplina é um livro muito interessante, é um estudioso, e a quinta disciplina é ter visão sistêmica. Então, assim, eu vou ouvir a equipe, vou suspender o julgamento como líder, todos têm que suspender o julgamento, vamos entender, todo mundo junto, vamos entender as partes, onde dói, quando uma área toma uma decisão, como impacta a outra, quer dizer, quando eu compro só olhando o menor custo, menor CMV, o custo da mercadoria vendida, teoricamente, eu posso ter feito a melhor da negociação do mundo. Na prática, eu posso ter feito a pior, porque é o que eu chamo do lucro aparente e prejuízo invisível. Comprou no melhor custo, mas não olhou giro, não olhou quanto tinha estoque. Aí o que a gente vê no varejo com muita frequência? Em algum momento, estoque para 2.000 dias. Estou falando de coisa que eu vivo, não estou falando de nenhuma teoria, assim, coisa real. Um estoque para 2.000 dias... até mais, que depois a empresa varejista, para o produto não vencer, vai ter que vender a preço de custo, ou abaixo até. Ou investir, aí não é nem investir, é gastar muito tempo conversando para a indústria para devolução. Então, uma decisão numa área tem impacto no espaço que vai ocupar no CD, tem impacto nas finanças, tem impacto no espaço na loja. Então, não vale, não pode, dentro de uma empresa, uma pessoa achar que tem todas as respostas, nem o presidente. Independente dele ter sido um ótimo empreendedor, de ter criado o negócio, eu sempre falo, vamos honrar e respeitar a história. Se chegou até ali, tem seu mérito. A diferença é que o contexto mudou. Então, eu não posso achar que as mesmas escolhas e decisões que me trouxe até aqui me levam para o futuro. Então, ele escuta a equipe e aí ele desenha o que pode e ele tem que transformar isto hoje na gestão, que é uma discussão que a gente faz, assim, como que ele desenha, assim, ouvindo todas as partes interessadas, o propósito da empresa. Então, é isso que vai guiar, que vai dar cola para ele descentralizar e ele vai estabelecer objetivos. Eu gosto muito da linha do OKR, né? Quer dizer, eu estabeleço objetivos e os resultados-chave que eu quero alcançar. E vou dar o poder para as pessoas dentro se eu sei onde eu estou, sei onde quero chegar, eu vou estabelecer marcos, estabelecer objetivos e vou acompanhando a equipe. Gente, até os super-heróis já criaram a Liga da Justiça, porque eles falaram, eu tenho qualidades, mas eu também não sou perfeito, né? Foi assim que criaram a Liga da Justiça, cada um tem sua habilidade. E, em termos de leitura, é muito interessante ler a Brené Brown, que ela aborda muito isto, né? Inclusive, a coragem de ser, né, a importância da vulnerabilidade, de ser imperfeito enquanto líder, porque é poderoso quando você fala, isso aqui eu não sei, aí traz a equipe junto para poder desenvolver uma ideia junto.
Inclusive, acho que vale deixar para os ouvintes também que tem um documentário dela na Netflix, né? Uma palestra dela. Sim, no TED tem várias. TED que é uma das mais vistas, várias. Sensacional, da Brené Brown. Ela é muito boa. E ela discute esse momento que a gente não consegue ter todas. Uma pessoa não tem todas as respostas. Então, ele tem que ter a humildade e a honestidade de falar assim, eu não sei a resposta, vamos pensar junto? Aí vem a questão da escuta. Então, para escutar, eu suspendo o julgamento, dou a voz para o outro, não fico na defensiva enquanto líder para justificar, mas vou deixar vir a riqueza do conhecimento que está dentro de cada um. E claro que a partir daí ele vai articular algo para chegar numa resposta, né? Junto com a equipe, não sozinho. Não impondo, mas construindo como equipe. E, assim, em cima dessa questão da liderança, né, tem que ser algo mais... tem que descentralizar. O que você acha que é o mais difícil? Porque eu imagino que passa várias coisas pela cabeça do líder nesse momento, né? Então, é o medo, talvez, dele passar para a pessoa e não fazer do jeito dele, ou da pessoa que construiu tudo aquilo, ela fala assim, ninguém sabe o tanto quanto eu. Deve ter vários pontos ali, ou vários sentimentos diferentes que devem passar pela cabeça dessa pessoa. O que você acha que é a maior dificuldade? É o medo, é a vaidade, o que é? Olha, esse tema aqui a gente ficaria o dia inteiro, hein? Aliás, por isso que eu estou fazendo uma pós em neurociências e comportamento humano, porque esse é o desafio. Mas eu entendo que é uma combinação do que você está falando. Porque vem assim, eu trouxe a empresa até aqui e eu construí isto. E merece todo o respeito, como eu falei, tem que honrar e respeitar a história. Eu estou passando por isso dentro de um cliente. Exatamente isto. Lógico, o meu foco voltado para a informação, mas o dono está muito acostumado a comprar, né? Então, se ele está acostumado a comprar, o que ele faz? Para ele delegar é difícil. E, normalmente, ele tem dentro da área de compras alguém que construiu a empresa junto com ele. Então, ele tem uma gratidão, inclusive, pela pessoa e funcionou. Então, ele tem um medo. Né? Ele tem um medo, isso vai dar certo? E tem hora que, mesmo com números que você prova que está dando certo a mudança, ele fica com medo de mudar o modelo dele. Então, esse é um fato. E tem o ego também, né? Essa vaidade. Ele fala o seguinte, mas como assim, né? Essa pessoa está tomando decisão? Isso não é algo consciente, né? Mas ele tem. O medo, talvez, um pouco. Fala assim, e se der errado? Né? Então, esse é um ponto-chave, porque ele tem crenças. Tem crenças que se confirmam, ou seja, aquilo que ele acredita, e tem crenças que já funcionou, talvez não funciona mais, e provavelmente tem crenças que nunca funcionou. Mas ele acredita, mas ele nunca validou, porque ele nunca se apoiou aos dados, ele sempre foi ali intuitivo, exclusivamente intuitivo. E eu não sou contra a intuição, a única coisa que eu sempre falo é a intuição precisa ser alimentada por dados. Tem um insight, legal, tem uma ideia, vamos ver na prática como daria. Faz um piloto, faz um experimento, faz um teste AB para os que estão mais ligados ao e-commerce, testa a ideia numa pequena escala. E depois vai ver. Se ela dá certo, vai em frente. Se não der, vê o que eu posso fazer de ajuste para ela ficar melhor, ficar mais robusta, entregar o resultado que eu espero. Essa é a empresa que aprende com a prática, né, e lidando melhor com o medo. Faz em pequena escala, testa a ideia, aprende, mas não é uma pessoa sozinha, isso é um trabalho de um time. E aí sim ele vai identificando uma nova forma de atuar, inclusive descentralizando. Ou inclusive até desistir da ideia, né? Ou até desistir da ideia e ver que não deu certo e tudo bem. É legal isso, assim, porque é algo que a gente também sugere em alguns casos para os clientes, que é testar em pequena escala, né? Uhum. E que desistir da ideia tá legal, assim, é até um sucesso, porque você fez um projeto gigantesco, né? Você testou pequenininho, viu que não deu certo. Menos tempo, menos desembolso. Exato. E com impacto menor, mas você fala assim, aqui não é o caminho, então tem outro. Eu gosto muito de uma frase que é atribuída ao Thomas Edison, que ele fala, você errou 1000 vezes. Eu falei, não, eu descobri 1000 formas de
de não fazer uma lâmpada. E tudo bem, mas eu vou atingir meu objetivo lá, o que eu estou querendo com essa ideia. Né? Até pôr de pé. Você sabe que, escutando vocês, tem uma coisa que me ocorreu agora. Acho que isso vem dos últimos... Início da pandemia, até um pouco antes, até agora, que a gente percebeu um movimento no varejo, né, de muitos empresários testando ali o modelo de hortifruti, testando o modelo de atacarejo. Né? Mas quando você olhava, Olegário, para a história deles, o cara surgiu ali como um mercado de vizinhança. E ele se consolidou com essa identidade. Né? E aí a gente tem todas essas distrações que vão surgindo para o empresário e a gente percebe que diversas vezes o empresário toma uma decisão baseado no que ele acha que vai fazer sentido para o negócio dele, mas de repente muda o modelo de negócio, migra o negócio dele para um atacarejo, tenta ali mudar o modelo de negócio para um hortifruti, mas a identidade ela é muito forte, né? Ela é muito forte. E isso pode ali causar, a gente viu na prática, insucesso. Né? Então, como é que você enxerga assim, o senso de propósito, o autoconhecimento do ponto de vista da pessoa jurídica, de saber quem é, né? Para onde o negócio tem que caminhar e como eles precisam lidar com isso? Olha, provocações tão profundas aqui, viu? Que é ótimo, mas esse é o desafio mesmo, porque é algo difícil, né? A gente até abordar, mas vamos dividir, vamos fatiar essa questão. Então, um primeiro ponto importante é de como, para a empresa crescer, e foi assim que se isso é empreender, ele tem que testar novas ideias. Não tem jeito. Primeiro, o mercado está mais fragmentado. Aliás, esse foi o grande tema do Congresso da APAS, né? Que, como FGV, a gente faz lá a curadoria do conteúdo. E chamou lá de supernova, na realidade com base até num palestrante da NRF que nós trouxemos para o Brasil. Ou seja, essa explosão de possibilidades. Hoje, graças aí à tecnologia, você pode atender diferentes ocasiões de consumo de diferentes formas. Então, isso leva, obrigatoriamente, a uma segmentação do negócio. Então, entender essa segmentação com unidade de negócio é importante. Então, você tem essa explosão de possibilidades que estão aí. A empresa que não acompanhar isto, ela vai ter mais dificuldade. Ela pode ficar para trás e perder a relevância para o consumidor, para o shopper, que quer ter essa opção. Ele fazer tudo igual para todo mundo já não dá mais certo. Ou seja, tomar decisão pela média, achando que todo mundo é igual, não. Porque nós, como os consumidores, queremos ser tratados como únicos. Aliás, até menos consumidores, nós queremos ser tratados como ser humano. Então, isso leva a uma fragmentação ou segmentação. Agora, para ele fazer isso, ele precisa ter muito clareza. Todo o conhecimento que ele tem lá dentro, que a gente chama na gestão do conhecimento de conhecimento tácito. Uhum. Conhecimento tácito é aquele conhecimento que não virou processo, está dentro da cabeça da pessoa, mas ele nunca verbalizou ou nunca transformou num processo estruturado. Então, está dentro dele. Então, o empreendedor, o líder, ele tem essa pegada lá atrás, ele identificou uma necessidade, criou um negócio, atendeu e a empresa cresceu. Perfeito. E ele tem que continuar tendo essa pegada de empreendedor. Mas aí ele tem que fazer a lição de casa eu te daria mais um passo. Antes dele falar nesse autoconhecimento da empresa, o autoconhecimento dele enquanto líder. Como é que ele fez escolhas? O que passou pela cabeça dele quando ele que necessidade ele estava atendendo do cliente e quais foram os valores que cercaram essa decisão. Eu vou ter uma loja de vizinhança, pegando o seu exemplo. Então, aqui eu estou do lado, eu conheço o vizinho, eu sei que eu estou atendendo necessidade do dia a dia, eu vou ter um sortimento mais particularizado, com tais características, eu vou saber que o meu raio de ação da loja tem um alcance de, 3 quilômetros. Né? Eu atendo pessoas que têm determinadas características.
Então, quando ele começa a entender, essa loja está num bairro mais idoso, então ela tem determinado perfil de consumo, essa loja está num bairro mais carente, eu preciso ter determinadas marcas em detrimento de outras. Quando ele vai entender, ou está num público mais sofisticado, quando ele entende, aí a importância dos dados. Porque os dados falam, os dados revelam comportamento tanto interno quanto externo. Então, se ele olha para isso, para mim, tem um autoconhecimento dele, de como ele foi dando certo, onde ele testou ideia e teve que mudar, mesmo que intuitivamente, porque uma coisa é intencionalmente, outra é ali na tentativa e erro, mas sem muita clareza. Então, se ele aprende com isso, ele entende que aquele modelo de negócio, por exemplo, a loja de vizinhança, em termos de sortimento, ele oferece menos serviço, ele tem que praticar um preço maior, porque ele está oferecendo uma conveniência grande, porque o giro do produto é menor, ele tem 2 custos. O sortimento dele tem que ser um pouco mais amplo e talvez um giro menor, porque não necessariamente a compra é de abastecimento. E ele vai precisar de pessoas ali atendendo. Isso tem um custo associado. Tá? Então, ele precisa olhar para os números para ter clareza desses custos. Quando a gente pensa no atacarejo, por exemplo, ele implica no modelo mental diferente. Então, é um modelo que eu tenho que estar girando muito. Eu não posso ter um custo tão alto quando eu falo de profundidade de sortimento. Quer dizer, eu posso ter a amplitude, que a gente fala muito, quer dizer, pegar uma categoria, quer dizer, cuidado com o cabelo. Eu vou ter todos os produtos de cuidado com o cabelo. Aí eu tenho amplitude. Né? Eu vou do shampoo, condicionador, o hidratante, a ampola, enfim, tem um montão de coisa, só pegando um segmento. Então, ele tem uma amplitude. A profundidade é a quantidade de marcas e itens que ele vai ter ali por segmento. No atacarejo, ele não vai poder ter toda essa profundidade, porque senão é dinheiro parado. Tá? Então, ele tem que olhar para o dado assim, quanto tempo esse estoque tem que girar para pagar a conta e eu ser competitivo. Porque nós, como consumidores, o que nós esperamos é que os sortimentos, que eu vou no atacarejo e vou encontrar o melhor preço. Eu quero economizar. A razão de eu ir no atacarejo é a economia. Agora, quando eu estou comprando perto de casa, a razão de eu estar indo lá é mais a conveniência do que o preço. Então, esse autoconhecimento do negócio, para mim, passa para fazer bom uso dos sistemas de informação, do ERP que ele tem lá da Ipcom, né, para poder fazer esse trabalho. Porque olhar para os dados e os dados ir guiando. Você sabe que... E guiando as decisões de compra também, né? Que é onde impacta o negócio dele. Você sabe que me ocorreu... a gente tem um cliente aqui na zona Oeste e na Zona Sul. Eles têm lojas na Zona Oeste e na Zona Sul. E me ocorreu uma ação que eles fizeram. Você falou do público que é a terceira idade. E a gente tem um produto que é um CBM, né, na empresa. Um CRM, né, um CBM, que analisa o comportamento do cliente, cria campanhas de forma segmentada. E, de uma forma muito simples, o Olegário, ele descobriu o horário que esse público visitava a loja, né? Esse público em específico. E ele treinou os repositores a uma ação, assim, eu considero até uma ação de empatia, né? Porque eles treinaram os repositores a levar as mercadorias até o carro do cliente. Isso, eles identificaram os dias da semana e o horário, né, de intensidade desse público e tomaram essa ação. E gerou um resultado assim, inacreditável, né? Uma ação simples, como a gente usa o dado para... Me ocorreu muitas coisas aqui com base no que você falou, né? Mas acho que queria compartilhar com você esse case. E tem uma outra coisa também que a gente fez, né, Júnior, nesse produto, que foi analisar o impacto, porque assim, eu venho conversando muito com o time sobre isso, né? O dono de supermercado, os gestores, né? Eles têm uma preocupação muito grande ali com a venda do produto, a compra e a venda do produto. Né? E quando a gente olha para isso, a gente percebe que 80% dos itens, 30% dos itens com maior giro vão representar ali um percentual muito alto do meu faturamento. Né? É o Pareto. É o Pareto.
né? Mas eles nunca olharam com a mesma atenção para o impacto dos clientes. E aí eu vou até pontuar aqui com algo que eu escuto sempre você falando, né? Eu costumava falar o cliente fidelidade, mas eu ouvi você falar o cliente frequente. Eu falei, o Olegário está coberto de razão, porque nem sempre o cliente frequente vai estar cadastrado no clube. Né? Mas ele é o cara que está continuando indo na loja, o cara só não quer participar do clube. E o cliente frequente, ele tem um impacto profundo também no faturamento. Né? Sim. Todas as contas de Pareto que eu já fiz com base no banco de dados, CRM, que tem uma boa cobertura, a gente mapeia que os que estão ali dentro, por vezes, 20% dos clientes pode estar fazendo mais de 50% do faturamento. É aquele que vai todo dia. E a pergunta é aquele que não se quer cadastrar? Que só a loja ali conhece. Então, esse é importante. O exemplo que você trouxe ele é perfeito, porque ele traz como é que eu uso os dados para impactar comportamento. Então, eu mudo o comportamento do repositor e mudo a percepção que o cliente tem da loja. Então, assim, como é que eu posso ser high-tech e high-touch? Então, no mundo de alta tecnologia, eu preciso ter alto impacto humano, porque a tecnologia, pela sua natureza, ela é mais fria. Mas ela é um meio. Então, se eu souber usar para criar esse impacto humano, aí eu estou fazendo a diferença. Quando você estava te ouvindo, lembrando de um caso que eu me envolvi, que a gente estava cadastrando os clientes, e quando atingiu um determinado número, a gente pensou numa ação muito simples. Aparecia na frente de caixa o dia que a pessoa fazia aniversário. E a única coisa que a caixa fazia era dar um bombom para a pessoa. Parabenizar, hoje é seu aniversário, parabéns. Nossa, tem gente que chorou, porque tem uma coisa curiosa na sociedade. Curiosa não é bem a palavra, mas vamos lá. Por mais que nós estejamos teoricamente conectados, a solidão hoje é um dos principais problemas da humanidade. Principal, ao redor do mundo. O exemplo que me impactou muito veio olhando para o tema, uma pesquisa que foi feita, olhando para as mulheres no Japão onde se vive mais, né? Neste caso, a história era de uma mulher que ela morava sozinha e lá começou a aparecer situações que a mulher cometia pequenos crimes para ir para a prisão. E era proposital, mas o pequeno crime é porque a solidão estava muito forte e não está. Então, essa solidão hoje, ela alcança todo mundo. Independente de ter milhares de amigos, entre aspas, nas redes sociais, as pessoas estão mais solitárias. Então, quando a gente consegue usar a tecnologia para provocar o impacto humano, para promover essa emoção positiva ali na loja, faz toda a diferença como fazer esse trabalho. Nós estamos fazendo agora, falando em dados, um experimento, embora esteja mais dentro da FGV, estou fazendo com professores da USP. Nós estamos juntando o CRM, que a empresa tem, com etiqueta eletrônica, para ver o comportamento do consumidor ao longo do dia e ver como que poderia fazer ações específicas ali, mas em tempo real. Na verdade, a provocação que nós estamos fazendo, o experimento, é trazer um pouquinho dos preços dinâmicos do e-commerce para dentro da loja e ver como isso impacta o comportamento de compra, né, do cliente. Então, assim, hoje dá para fazer muita coisa usando... ir além dos dados, né? Não olhar para o dado só do ponto de vista da gestão, de ver se estou indo na direção certa, estou alcançando o resultado que eu preciso. Fundamental, porque se não tiver dinheiro não vai fazer mais nada, precisa ter dinheiro. Mas, ao mesmo tempo, ir além do dado frio e falar assim, o que eu posso fazer de diferente no meu negócio? Por exemplo, você trouxe a questão da curva A, que tem alto giro, é onde tem mais ruptura. Por outro lado, a curva C é onde tem mais dinheiro parado, onde todo mundo vai pondo coisas para dentro do sortimento, do mix ali do varejo, e o giro é muito baixo. Eu estou envolvido hoje com uma empresa que conversar com o empresário, enfim, e na conversa ele falou, Olegário, eu estou em desespero, porque eu tenho produto no CD e não tenho dinheiro para pagar o salário. Então, aí, onde tem que começar a mudança? Assim? Primeiro, o que nós vamos deixar de comprar temporariamente? O que nós vamos fazer para esse estoque escoar para fazer caixa?
Porque se não tiver dinheiro, não adianta falar de mais nada. Tem que resolver o problema de caixa, pagando juro alto, indo no banco, porque o pessoal foi comprando. Não tinha uma orientação, né? Não tinha um processo claro. Foi comprando, chegou uma hora que acabou o dinheiro. Simples assim. E a gente tem muitos casos desses. Então, assim, ele estava com excesso de um lado e ruptura do outro. Por vezes até na mesma categoria de produto. Então, aí a importância dos dados, né? Ter bons dados para poder fazer uma boa gestão. Eu achei legal, em cima do que vocês falaram, né? Aquela questão, quando a gente foi na NRF esse ano, a gente participou do evento, mas também a gente foi nas lojas ali próximas, né? Para fazer alguns... ver o que tinha de interessante, né? E a gente viu, assim, que naquele local, as principais lojas ali tinha muito mais self-checkout do que Tradicional. o checkout tradicional, vamos dizer assim, né? Que para o público deles provavelmente fazia sentido, mas a gente foi pesquisar a respeito e a gente viu um caso na Holanda, né? Uma matéria que a gente leu, que eles fizeram justamente o contrário. Eles viram que o público deles era mais idoso e eles treinaram, assim, não colocaram self-checkout, e treinaram os caixas, né, os operadores de caixa, para conversar com o cliente. Então, porque eles viram que assim o cliente deles ia na loja justamente também para ter essa questão humana, né? Interação social. A interação social e tal. E eles treinaram e, assim, teve um retorno significativo no número de clientes deles, porque eles entenderam isso. Então, assim, é interessante você saber quem são os seus clientes por conta disso, para saber, assim, será que eu preciso colocar mais tecnologia em algum ponto, e talvez o self-checkout, enfim, ou será que não? Será que eu tenho que fazer algum atendimento mais específico para atender de alguma maneira que os outros não atendam? Né? Pois é, aí você está trazendo algo fundamental. Eu fiz eu lembrar de um outro case aqui de Santa Catarina, que, conversando com o fundador da empresa, imagina, antes de ter o e-commerce do jeito que a gente conhece, ele gravava todos os produtos no CD e entregava nos condomínios. Né? Então, eu estou falando de antes de 95, ele já fazia isso. Então, é um trabalho sensacional. Ele entregava a lista de produtos para as pessoas comprarem. Uma loja que está na região de alto poder aquisitivo, lá de Floripa. Mas aí, eu perguntando para ele, por que você mantém até hoje, né? Hoje, quando eu digo, isso foi 2018, 2019, por que você mantém o televendas? Ligado? Porque eu tenho lojas que o perfil do cliente é um perfil já mais idoso, mora sozinho. Então, ele liga para cá e quer ficar conversando. Então, eu não meço a minha equipe pela produtividade, neste caso, porque não dá. Porque a pessoa atende o cliente. Então, assim, se ela quer comprar no e-commerce, beleza, vai no e-commerce. Se ela quer vir na loja e bater papo, vem na loja. Tem até banquinho para ela sentar. Né? Se ela quer comprar por telefone porque a mobilidade está comprometida, alguma coisa do gênero, vai ter alguém para conversar também. Então, ele criou um modelo de negócio onde ele respeita essa individualidade. Não por acaso nós estamos vivendo o século que é chamado o século do eu. Nós viemos na sociedade para um processo de individualização muito grande. Então, nesse processo, a tecnologia tem um papel. Mas não é olhar, por isso que vamos voltar à nossa conversa inicial. Não é ver o que o concorrente está fazendo, é o que eu posso fazer de diferente que vai fazer sentido para os meus clientes. E aí ele pode testar a ideia. Em vez de pôr uma grande escala, ele experimenta, faz um experimento. Deixa eu ver se funciona, deixa eu fazer os ajustes. Pode ter detalhes que pode passar batido. Aí ele vai expandindo. Mas bem nessa linha. Ficou muito famoso esse caso da Holanda, porque ele é contraintuitivo. Né? No momento que você vai para o uso da tecnologia, você fala, peraí, é o ser humano que eu quero atender. Como é que esse ser humano está precisando? Como é que a tecnologia... Ou não, neste caso, a tecnologia usou ele a mapear. Mas ali ele falou, o toque humano aqui é mais importante que a tecnologia. E aí ele faz a diferença. Tem um modelo que eu gosto de uma acadêmica norte-americana, que eu uso muito, que ela definiu trabalhou um quadrante de como as empresas poderiam atuar. Então, um quadrante, a empresa trabalha com marcas boas. No outro quadrante, o foco é preço baixo.
Aí um quadrante é prazer em ir na loja, é a experiência ali no ponto de venda, que dá prazer mesmo de ir. E no outro é a experiência sem atrito, que é comprar online. Mas o que ela mais falou é o seguinte, não adianta querer ter um modelo sozinho, eu vou ter que combinar no mínimo mais de um modelo para atuar. Então, assim, eu preciso, o empresário precisa assim, o que eu quero ser para quem com esse formato de loja? Que necessidades do ser humano, e básicas, pensando no supermercado ou na farmácia, mas básica não tem. Que necessidade humana eu vou atender? É necessidade humana, não é outra coisa. Se ele vê que ele vai atender uma necessidade humana melhor que o concorrente, ele vai ter uma vantagem competitiva, nem que dure por pouco tempo. Por exemplo, esse caso da Holanda é um bom exemplo de algo que ganhou. Eu conheço um caso no Reino Unido muito interessante, eu já usei aí algumas vezes, que a mulher estava fazendo compra e ela foi na loja e levou o filho, só que o filho autista. E aparentemente quem olhava, a criança só estava fazendo birra. Mas a pessoa que tem autismo, dependendo do grau do autismo, ela não consegue lidar com o excesso de barulho, depende da intensidade. Então ela não estava fazendo birra, era só aparente. O gerente foi escutar, foi para o chão da loja, né? Saiu do escritório dele, foi perguntar o que está acontecendo. Né? Perguntou para a mãe, mas de uma forma educada. Né? Assim, como é que eu posso apoiar? Falou, não, meu filho é autista, eu não tinha outro horário para vir na loja, esse não era o melhor, porque era de muito barulho, né? E eu vim. Só que o som o incomoda. Então aí cria um desafio. Então o que ele criou? Ele criou a hora do silêncio na loja. Porque por alguma razão ele descobriu que tinha mais gente assim. Lógico, ele sabia da importância da cliente, tudo, blá, blá, mas fez algo muito diferente, que ganhou repercussão global e depois outras redes do Reino Unido copiaram o modelo. Porque, de novo, é um respeito ao ser humano. Eu respeito ao ser... Quando eu vou ao encontro da necessidade do outro ser humano, eu falo, opa, o que tem ali? Né? Eu estou aqui por uma abordagem que foi muito bem feita. Né? Então, essa abordagem bem feita fala assim, além do que eu estou vendo, o que tem atrás que pode ser muito legal essa interação? Aí você vai e faz. Então, assim, o que está atrás da aparência para o líder? E o líder não precisa ser... Líder não é igual a chefe, tá? Não é cargo de gerente. Qualquer um pode liderar uma iniciativa. Né? Porque o líder vai estar muito mais conectado com o comportamento do que com qualquer título que ele possa ter. Então, esse líder ele vai estar ali olhando, atento. Alguns hoje se discute muito, que chama atenção plena. Ele vai estar no momento e fala, o que está acontecendo aqui? Ele traz. Ele pode olhar para os dados e também, a partir dos dados, aprofundar em alguma coisa. Olha só que interessante isso. Pegando esse link do que você acabou de falar, queria compartilhar com vocês uma coisa prática que aconteceu com a gente semana passada. Inclusive, a Simone estava junto com a gente, pôde vivenciar isso, né? A Jaque, que é do nosso time comercial, ela nos levou em um cliente nosso para fazer a interação do Romeu e da Simone. O Romeu também participou e acompanhou isso, né? Numa loja que é aqui perto, Superville. É uma das lojas que eu vou visitar. Ah, que legal. Então lá, um dos líderes, né, é o Kenzo. E nessa visita de integração, ele mostrou uma coisa pra gente. O Kenzo, ele é um cara muito pragmático e ele tem um perfil muito analítico, né? Uhum. E ele, através do BI, ele começou a identificar uma perda muito acentuada no suco de laranja. Ele falou, meu Deus, mas o que está acontecendo aqui, né? O que está acontecendo aqui? E olha que interessante, porque ele descobriu que tinha um pilar entre a gôndola do suco e os produtos, né? E o cliente, quando transitava com o carrinho, Olegário, era quase que não tinha como evitar. Eles batiam o carrinho, derrubavam o suco de laranja, quebrava. Né? Então, uma coisa assim, ele foi lá e tirou o pilar de lá, a estrutura, né, que ficava entre o suco, né? Mas mais assim, é o dado sendo usado para resolver um problema que, no feeling, né, era quebrando todo dia garrafas e garrafas de suco, prejuízo. É. Né?
Olha, Mas o sensacional. feeling não ajudou. Mas assim, ele teve a sensibilidade, olhou para os dados, o que está acontecendo aqui, mas nada substitui, eu vou usar uma expressão, se vocês quiserem manter assim, senão vocês tiram do vídeo aqui, que eu falo muito, né? Praticar o TBC. TBC? De Harvard. Eu acho que a gente já ouviu esse. O que é o TBC? O TBC é tirar a bunda da cadeira. E ir para a loja. Eu tenho um caso muito interessante no meu tempo de Nielsen, com um cliente, que eu fui conversar com o presidente e fui mostrar os números para ele, foi até do Rio de Janeiro, eu me lembro da cena. Falei, cara, eu olhei para os números aqui, eu não estou entendendo por que você perdeu participação aqui. E quando ele olhou para o número, falou, não, esse dado está errado. Foi a primeira reação dele, esse dado está errado. Porque, inclusive, era a categoria de sorvete. Então, em termos de preço, não tinha o que fazer. Não tinha um problema de sortimento, mas ele caía muito. E a gente não conseguiu, só olhando para os dados, ele falou, não, o dado está errado. Ele foi categórico. Falei, tá bom, eu voltei para a Nielsen, olhei os dados. Aí, olhei, chequei, nada de errado. Aí ele falou, tá bom, eu vou olhar por aqui. Ele olhou. Aí ele, depois de um dia, ele foi muito... sentiu uma ótima relação, então ele foi super transparente. Falou, sabe o que aconteceu, Olegário? Eu dei uma orientação para as lojas que tinha que economizar energia. E quando eu falei que tinha que economizar energia, teve gerente que identificou que tinha que desligar o balcão. O consumidor olha lá, vê aquela água posta do lado da geladeira, não compra o sorvete, também está mole. Então deixamos de vender sorvete pela interpretação de uma orientação que eu dei para economizar energia. Alguns levaram ao extremo, que era desligar o balcão. Você vê? O dado trouxe algo, mas a pergunta é, o que o dado trouxe foi um sintoma. No mesmo caso, assim, o sintoma então a gente tem que separar o que é a causa do que é o efeito. O efeito é não vender o suco, como você trouxe o exemplo. Agora, qual é a causa? O que está por detrás disso? O que está causando isso? Qual é a causa raiz? Aí vem... eu sempre falo que também é uma postura empática, que antes de julgar e condenar, por que isso aconteceu? Eu dou o benefício da dúvida. Então, o benefício da dúvida é falar, o que aconteceu? Deixa eu investigar. E aí vai achar a causa real disso, como do suco, era o pilar desse, foi lá a pessoa que ligou. Pode ter várias razões aí. Mas não se contentar com efeito, com sintoma. Se a gente está com febre, alguma coisa está acontecendo. O termômetro só vai dizer que você está com febre. Opa, o corpo está reagindo a algo estranho aqui. Então, o que é isso que estamos reagindo? Qual o problema real? Então, eu preciso ir atrás da causa, né, para resolver isso, como desafio. Não se contentar com o sintoma, ir atrás do porquê. Né? Exato. Legal, mas... para efeito de curiosidade, assim, né? Porque a gente esteve na NRF, foi a primeira vez que a gente participou da NRF. Precisa ir junto com a gente da GV, hein? Aí, Júnior. NRF Light. Não, vai ser um prazer. A gente até cogitou, né? Esse ano, participar junto com a FGV. O ano passado foi um pouco mais corrido, a gente... Esse ano, né? Foi esse ano. Não, que a gente começou a planejar no ano passado, faltando pouquíssimo tempo, né? Então, foi... de última hora, assim, mas esse ano... E uma das coisas que, assim, acho que o Júnior vai poder até me ajudar com essa pergunta, complementar. Conforme a gente fazia visitas técnicas, né, lá em Nova York, o meu sentimento é que, tudo bem, são grandes redes, mas há um senso de identidade muito forte. Você entra no Whole Foods, você percebe o propósito deles, né? A maneira como eles se organizam. Né? Você entra numa Amazon Go, você não precisa ler a missão, visão e valores deles. Né? Você entra na loja e você percebe. Joe também, né? O Traders Joe, eles têm até podcast. Eu acompanho, eu assino o podcast deles. E muitos produtos de marca própria, né? Predominantemente. Eu achei assim, o Traders Joe, para mim, eu adorei a loja. Né? Muito embora a gente ficava muito no Whole Foods, né? Mas como é que você enxerga assim, o mercado americano, né? O varejo americano em relação ao Brasil? Né? O que a gente tem de bom para exportar? Né? E o que eles têm de bom para importar?
Não sei se é essa a pergunta. Mas... Então, vamos lá. As perguntas estão profundas, hein? Sabe que tem uma disciplina que eu aplico na GV que chama de propósito, valores e estratégia. Que passa pela cultura e tal. Mas você trouxe ótimos exemplos. Quando você pega Whole Foods, o fundador era um hippie. Né? Então, tanto que ele foi um dos fundadores do chamado capitalismo consciente. Então, tem uma clareza, né? Ele está vivo, não é mais o dono, mas está vivo. Muito clareza do que é importante para eles. E ele traduziu isto, ele materializou isso no Whole Foods, enquanto loja. Então, você não vai ver lá marcas das multinacionais, você vai ver produtos de alta qualidade, mas um público premium, no caso, bem definido. O Trader Joe's, idem. O Trader Joe's é muito interessante, porque eles valorizam muito o ser humano que está ali na loja. É uma loja descontraída, uma loja leve, toda a comunicação. Então, por exemplo, eu assino o podcast deles. Eu fico acompanhando lá o que eles falam de novidade ali, mas de uma forma muito leve, muito alegre. A loja é assim. Então, eles conseguiram pegar um conceito e trazer para a loja para ser diferente. O que nós temos de desafio enquanto estratégia? As nossas lojas acabam sendo muito parecidas. Então, você toma decisão, no caso nosso, só predominantemente pelo preço. Então, o mercado fica o que a gente chama de transacional. Olha o menor preço. Agora, lá, não, além dele ter preços, o mercado norte-americano, que são preços competitivos, ele apostou em ter muita novidade no sortimento, assim como o Whole Foods também. E no caso do Trader Joe's, no comportamento humano. Como é que eu treino as pessoas, como é que eu tenho uma loja alegre, uma loja divertida. Eu diria que tem uma diferença que lá, aí vem, tem duas coisas importantes. O mercado hipercompetitivo e, consequentemente, aí com maior poder aquisitivo. Então, o que dá para você fazer o quê? Segmentar a loja. Que em marketing chama do branding. Como é que eu trabalho a gestão da minha marca? Então, a marca, quando eu penso numa marca, ela tem atributos tangíveis e tem atributos intangíveis. Então, os intangíveis está ligado muito à emoção. Então, quando o Trader Joe's, por exemplo, trabalha a questão da loja alegre, de como o profissional da loja atende, etc., ele está pondo ali o ser humano no centro e fala assim, aqui eu vou ter algo diferenciado. Só que não é só a aparência, né? Porque eu posso copiar a aparência. Por detrás disso tem um propósito claro, valores, programas de desenvolvimento das pessoas, de como elas têm que... desenvolvimento humano, de como tem que atuar. Quando você vai para o Whole Foods, não é nada diferente, mas com outras peculiaridades, mas também tem uma clareza de ter assim, aqui, quando eu estou falando em saúde, eu estou falando em bem-estar. Então, a minha seleção de produtos reflete isso. Eu estou preparando para uma turma, estava preparando esse fim de semana uma aula para amanhã, eu falo o sortimento, estava falando em cima dos P's do marketing, estava preparando essa aula, assim, o sortimento é a sua identidade. De alguma forma, revela o que eu quero ser para quem. Qual a importância que eu dou para a categoria, como é que eu vou atrair os clientes, que categoria vai ter um papel de destino, de eu ser autoridade. Então, isso vai formando a minha imagem. E isso não é só falar de preço. Isso é falar de assim, quem é meu público-alvo, quem que eu quero atender. Então, quando eu consigo ter clareza desse público e fazer, eu vou chegar lá. No Brasil, nós temos diferença, assim, economicamente é viável fazer tanta segmentação? Nós não estamos aprendendo. Mas tem desafios, porque a nossa desigualdade social faz com que, para esses públicos que você citou, particularmente, eu tenho uma quantidade de pessoas, dependendo da região geográfica, muito pequena. Então, isso é algo que nos limita nessa condução. Mas agora, retomando uma frase nesse autor do atacarejo, a gente começa a ter que olhar para isso. Quer dizer, qual o meu propósito? O que eu quero atender? Eu quero dar acesso às pessoas a produtos de uma maneira mais econômica. Tá bom, vou para atacarejo. Eu quero oferecer um serviço premium
que tenha essas características. Tá bom, vai no Superville, né? Então, eu vou definindo e vou trabalhando essas características do que eu quero ser para quem. Então, aí, para mim, isso faz a diferença. Quer dizer, tamanho do mercado que eu tenho, que viabiliza economicamente o negócio. Porque não adianta eu falar algo e depois eu desenhar a partir de um propósito, desenhar a estratégia, porque a estratégia é o como. Então, assim, o que eu quero ser, eu me posiciono. Como eu vou chegar lá? Aí é a estratégia. Por onde vai passar essa estratégia? Primeiro, passa por valores. O que é importante para nós? Que valores que nós temos, por exemplo, a saúde é um valor central para o Whole Foods. Como por Trader Joe, a loja ser divertida, alegre, é um valor. Estou citando qualquer um que está vindo aqui na cabeça. Mas eu defino isto e ele orienta as decisões. E todo mundo pratica isto. Então, de ponta a ponta, eu vou ver o comprador sendo orientado, ou a compradora, na hora que está escolhendo o que vai colocar na loja, ele tem uma orientação, ele tem uma direção. Na hora que a equipe de comunicação vai trabalhar, vai ter a mesma direção. Assim, eu sei o que eu faço, guiado por essa visão mais geral, que é o meu propósito, minha visão, minha missão, meus valores. Aqui. É um guia, guias orientadores, que orienta todo mundo. Então, quando quem está no dia a dia, e para descentralizar, amarrando com o tema anterior, eu descentralizo na hora que eu construo esses guias, né, que está no propósito, na visão, na missão e nos valores. Porque depois quem está operando vai fazer bem. O que acontece? Essa construção de propósito, visão e valores, por vezes sai da cabeça de alguém, mas a pessoa que está lá na loja ou está na área de compras não entende. Ela não consegue operacionalizar a ideia. Então aquilo vira um quadro bonito na parede que não tem valor nenhum. Porque as pessoas não traduzem aquilo em ação. Se eu falo que eu vou respeitar o ser humano e vejo um horário usando os dados, assim, nossa, como é que eu posso fazer diferente para esse ser humano que tem mais desafio de carregar uma sacola? Eu vou atendê-lo melhor, isso pode ser um valor. Não necessariamente declarado, mas é um valor intrínseco, está dentro da pessoa, porque ela tem que ter essa sensibilidade. Uhum. Eu olhei para o dado, o que eu posso fazer diferente para esse grupo de pessoas? Eu posso fazer isso. É um valor associado a um respeito. Então, eu posso ter respeito de diferentes formas. E o dado pode ajudar, que foi o exemplo que você trouxe, como o dado ajuda no desempenho. Então, eu olho para isto. Então, o que nós temos que aprender, que o mercado norte-americano faz bem, eles são uma referência em marketing, né? Uhum. Então, marketing é como é que eu vou atender as necessidades humanas da melhor forma, quais são as lacunas que eu posso atuar. Então, aí ele cria a identidade da marca dele. Então, o Whole Foods tem uma identidade, como se fosse um ser humano, né? Pegar o DNA deles, tem lá algumas características que você mapeia isso e eles praticam. Nós ainda temos esse desafio no Brasil, inclusive por questões econômicas, de formação, etc. O que nós temos? Eu entendo que nós mais temos aqui, que nós soubemos fazer bem, comparando com atendimento, aí é olhando para atendimento. É a nossa relação calorosa que a gente tem aqui no dia a dia. Então, isso é uma característica nossa. Enquanto o norte-americano, eu atendi por um bom tempo o pessoal eu tinha um chefe norte-americano na Nielsen, por causa da conta do Walmart. Então, quando você olha, eles são muito mais assertivos. Tanto que vocês pegarem... Por outro lado, nós somos muito mais de dar volta. Mas se essa dar volta, se for bem caloroso, vai, mas não necessariamente... Mas a gente tem esse toque humano mais presente. Então, isso sim é algo que pode ser. Como é que a gente balanceia a assertividade, mas mantendo o toque humano, o respeito? Então, é algo que vai fazer a diferença. E nós somos mais flexíveis. A nossa história, seja de hiperinflação, por exemplo, vocês são muito jovens, mas nós tivemos inflação de 80% ao mês. Né? A gente não consegue. Ele olhou ali para mim, como é que é isso? Foi 80% no mês. Né? Então, a gente aprendeu a ter mais flexibilidade para lidar.
E também diante de uma condição social que, enquanto país, de maneira geral, o Brasil está entre os países de maior concentração de renda. Quer dizer, a pessoa no dia a dia tem que fazer milagre para viver dignamente, né? E tem uns que não conseguem, não por eles, pelas condições sociais. Então, isso nos fez com que a gente tenha mais flexibilidade. Infelizmente, porque me deixa muito chateado, esse ano, para mim, a visita ali em Manhattan foi muito isso, essa pegada de ver uma miséria muito grande. E a gente observa que a miséria não está pegando só os latinos, né? Os Estados Unidos, a Europa também, mas os Estados Unidos sofreu muito com a crise de 2008 e a pandemia piorou tudo isto, né? Então, a crise imobiliária de 2008 impactou e o mais recente também aí a pandemia. Tanto que algumas lojas a gente ia, que para mim foi muito impactante. Você ia numa loja de uma drugstores como CVS, Walgreens, na prateleira tinha chave para shampoo, para desodorante, para coisas básicas. Então, para você pegar o produto lá na prateleira, tinha que apertar um botão, uma campainha. Imagina você, cliente que está lá diante da prateleira. Eu quero só um shampoo, quero só um desodorante, dependendo do preço, ou algum medicamento. Alguns estava bem estratégico. Assim. Eu tinha que apertar um botão, isso caía numa central, e a central falando assim, olha, vá no corredor tal. Né? O atendimento ao cliente, vai no corredor tal. Estão precisando de você. Para que a pessoa fazia? Destravava para o consumidor pegar o produto na prateleira. Então, isso mostra o momento que, globalmente, a gente está vivendo, mas que está bem desafiador para os norte-americanos, europeus. A inflação, que eles não estão acostumados, social, né? Que eles não estão. Sabe que eu vi nós trouxemos até para o Brasil a Kate, que é uma londrina, né? E ela comentando na NRF, na palestra dela. Assim, olha, pela primeira vez eu tive que usar blusa dentro de casa. E claro, todas as casas têm ar, assim, todas não, né? Mas pro padrão dela, todo mundo tem ar-condicionado, então não sabe o que é usar blusa dentro de casa. A gente até brincou, porque usar blusa para dentro de casa é normal, né? Mas ver como o momento que o mundo está fazendo, com os efeitos de pandemia, de crise, e o impacto que está tendo para todos. Né? Tem um aprendizado grande. Lidar com a inflação. Nós já aprendemos a lidar com isto há mais tempo, digamos assim. Pagamos um preço, claro, tudo tem seu preço, mas aprendemos. Então, eu entendo que lidar com isto, a gente tem mais, nesse sentido, mais flexibilidade. O extremo é o jeitinho, mas o jeitinho está muito associado a, de fato, não encarar as coisas e resolver. Né? Esse é o jeitinho pode não ser tão correto assim, né? Mas a gente tem mais flexibilidade, sim, que os norte-americanos. Complementando isso, e também um tema que surgiu muito na NRF foi a geração Z, né? Então, várias palestras que a gente viu lá, o pessoal falava muito sobre geração Z, que até então eu não ouvia falar tanto aqui no Brasil, assim, principalmente na parte de supermercados. Você acha que a geração Z tem que ser tem que ser uma preocupação dos nossos supermercados como novos clientes, ou não tem que ser algo a se olhar por enquanto, assim? Posso fazer um complemento à pergunta dele? Claro. E a atenção que o supermercadista tem que ter com relação a todas essas gerações, ou trabalhando juntas, né, ou consumindo juntas ali dentro do ambiente dele. Tá, perfeito. Então, vamos lá. Vamos entender as gerações, né? Então, você tem a geração para que eu pertenço, né? Que foi de 45 até, alguns classificam até 64, que é chamada geração Baby Boomer. Por que Baby Boomer? Porque foi no pós-guerra e nasceu muita gente. É o boom dos bebês, né? O boom, a explosão como boom econômico. Então, foi assim que foi a primeira classificação. Depois veio a geração X, que é entendida até ali os anos 80. Depois a gente tem os millennials,
que vai de 80 até 95. E de 95 até 2010 é considerado a geração Z, ou por outros, os nativos digitais. E já começa a ter a chamada, já tem uma nova geração, que é a chamada geração alfa, que nasceu depois de 2010. Por que isso é importante? Porque, do ponto de vista da psicologia, enfim, a infância ela é determinante nas nossas vidas, a infância que a gente viveu. Ela inconscientemente decide muitas coisas que a gente vai passar lá na frente e como a gente vai decidir. Tem algumas crises que a gente vive, porque a solução da infância não necessariamente é a melhor solução para agora. Para mim, aos 60, por exemplo. Né? Mas o fato é que isso ocorre. Então, por quê? Porque o meu jeito de pensar, o meu modelo mental como baby boomer está muito associado a esse contexto que eu me desenvolvi. Então, o que eu valorizo, como eu olho para o mundo. Então, se você, por exemplo, olha a geração X, a mesma minha, parte dela. A gente estava muito mais no modelo, a gente foi educado dentro do modelo de obedecer, num pensamento linear, que se eu tivesse um emprego, assim, vai, estuda, vai ser advogado, né, vai ser médico, vai ser engenheiro, vai ser funcionário público e está tudo bem. Você vai, estuda, se prepara, vai para o trabalho e quando você for, depois você vai se aposentar. Bem linear. É um mundo muito claro, muito bem definido. Mas foi dentro de um contexto que eu nasci. Se você pegar os milênios, especialmente aí os nativos digitais ou a geração Z, como você trouxe, eles nasceram dentro de um contexto diferente. Os pais já eram diferentes. O jeito que eu eduquei minha filha é completamente diferente. Eu e minha esposa, claro, não fui eu sozinho, né? A que nós educamos, ou seja, os valores que nós passamos, muitos vão em contradição com aquilo que eu aprendi, porque dentro do contexto dela era diferente. Então, esse nativo digital, ou geração Z, dentro de que contexto que ele nasceu? Mais habituado com tecnologia. Né? A minha geração tinha medo. Embora eu comecei... Aliás, o primeiro computador que eu tive foi em 95. Né? 94, 95. Então, foi o primeiro que eu tive. Mas eu lembro da minha filha brincando lá no teclado, e para ela era aquilo super natural. Né? Você pega uma criança hoje com 3 anos... passando uma tela, né, passando a tela no celular, é completamente diferente. Ou no tablet, mudando de tela, é algo que para a gente, se estivesse começando, era inimaginável. Para eles é mais intuitivo. É uma geração também que muito mais digitalizada, até do ponto de vista do videogame. Então, essa geração ela tem outros valores. E por que é importante o varejista olhar? As expectativas que essa geração tem, geração Z, ou nativos digitais, em relação ao ponto de venda, é diferente do que eu tenho, do que eu valorizo. Lógico que tem coisas em comum, mas a gente valoriza coisas diferentes. Então, se eu valorizo coisas diferentes, para um supermercado ser relevante para esse cliente, ele vai ter que fazer coisas diferentes. Agora, ele tem que olhar o seguinte, a loja é um ambiente democrático, vai aos diferentes perfis. Mas se eu tenho um CRM, vamos supor, tem um bom CRM, eu vou me comunicar do mesmo jeito? Por exemplo, se alguém chega assim para mim, nossa, Olegário, né, temos aqui ofertas abundantes, sei lá, estou pegando uma palavra qualquer. Assim. Eu vou entender, mas esse é o vocabulário que uma geração Z fala? Não, ele não vai entender nada. Eu vou me comunicar de uma forma muito antiga com esse cliente. Não vai ter empatia, porque a pessoa não vai se identificar. Então, é importante, sim, ir mapeando e lembrando que essa geração Z, se a gente colocar 95 como um marco, ela tem hoje 28 anos. Então, ela tem a maior probabilidade de morar sozinha, né? De fazer as escolhas, por exemplo. Gosto sempre de dar o exemplo da minha filha, que está muito próximo. Eu acho que reflete aí uma parcela. Mas ela é tatuadora, vegana, certo? Então, quando ela está comprando coisas,
ela está olhando para isso, ela está olhando para o impacto ambiental que tem aquele loja, o que a loja faz em termos de impacto ambiental, para as embalagens, né, o aspecto dos animais. Então, assim, o cuidado que vai ter, uma visão humanística diferente, muito mais sensível. Então, se eu não tiver na loja, primeiro, se eu não tiver, do ponto de vista de sortimento, produtos que falem com essa geração, eu deixo de ser relevante para ele não vem na minha loja. Simples assim. Ou se vem porque não tem opção. Fui, como diz o CEO do Walmart, não existe cliente à loja, o que existe é falta de opção. De repente, ele está ali muito fiel porque ele não tem outra opção. Então, também não vamos nos enganar. Então, eu preciso entender o ciclo de vida, olhando para os dados de novo, o ciclo de vida dos meus clientes. Que momento? Meus clientes estão envelhecendo? E de boa, em algum momento vai morrer. Como é que eu vou trabalhando para que essa nova geração passe a ser meu cliente? Eu vou trabalhar isso no sortimento, né? O cuidado com o sortimento, vou trabalhar isso na comunicação. Em que proporção? Não sei, vai testando. Porque se a loja estiver num bairro que tem predominantemente idosos, sim, como é que está a taxa de crescimento da população? Porque se não estiver crescendo, você fala, olha, daqui a alguns anos eu não sei o que eu faço com essa loja. Pode ter que tomar uma decisão de não ter mais a loja. Talvez a loja passe a não ter o resultado que se espera, o retorno que se espera ali. Agora, eu posso estar num bairro que está muito jovem. Então, eu vou ter uma outra dinâmica para esse bairro muito jovem. Tá? Então, eu entender a geração Z tem a ver de eu entender o ser humano que eu vou atender. E esse ser humano, dependendo aí da idade dele, vai só influenciar, em alguns momentos vai decidir o que comprar. Eu mudei muito meus hábitos com coisas que a minha filha me passou. Olha que interessante. Eu queria incluir um ponto, Olegário, que é uma consciência que, por exemplo, eu tenho me forçado a desenvolver nos últimos anos. Né? Uhum. Porque muito se fala do consumidor, eu nem sei se esse é o termo, mas eu acho que é o consumidor 4.0. Uhum. Então, por exemplo, sempre que eu vou comprar algo, né, eu sempre me questiono, né, eu preciso? Uhum. Será que de fato eu preciso disso? Segundo, qual é o impacto que esse produto vai causar no meio ambiente? Uhum. Vai ser nocivo ou não? E por último, quem vai se beneficiar do meu consumo? Sabe? É uma empresa brasileira? É uma empresa de fora? O dinheiro vai ficar na comunidade? Então eu acho que isso é algo também que está relacionado com aquilo que a gente começou lá atrás, falando sobre a formação de consciência, né? Mas aí do ponto de vista do consumidor. Mas eu acho que isso faz muito sentido também, né? O consumidor, eu acho que ele vai ele vai começar a se questionar mais antes de consumir. Vamos lá, isso faz todo sentido em duas perspectivas. E por que isso está acontecendo, pegando o seu gancho? Tem alguns fatores importantes. Primeiro, nós estamos vivendo mais. Então, se nós isso é comprovado, né? Não é na média, nós estamos vivendo mais. É que eu sempre falo para mim, se eu estou vivendo mais, como é que eu envelheço com dignidade? Então, essa é a primeira preocupação. Saudável. Então, aí eu começo a olhar para os meus hábitos e falo, o que eu tenho que mudar? Então, esse é um lado importante. O segundo, que tem afetado globalmente as pessoas, é eu olhar e falar o seguinte, desculpa, não é eu olhar, mas é nós somos bombardeados todos os dias porque o modelo mental que a sociedade foi criada, se desenvolveu, e foi importante, se desenvolveu, de explorar os recursos naturais, a gente sabe que esse modelo já está esgotado. Tá? Esse modelo já chegou no fim dele. Por quê? Porque os recursos são finitos. A gente tinha uma ideia, gerações, desde a Revolução Industrial, que os recursos eram infinitos. Mas a gente, por exemplo, hoje tem conflito de água no Brasil, conflito armado por causa de água no mundo, mas no Brasil, idem. Que é um recurso básico que a gente precisa, né? Você acabou de colocar água aqui, é um recurso básico da vida e a gente já tem. Então, a gente já começa a olhar que os recursos são finitos. E a sociedade começa a ter um impacto, uma visão mais sistêmica,
que é quando a gente decide e tem desperdício na sociedade, seja no uso da matéria-prima, isso cria um desequilíbrio na natureza. E esse desequilíbrio nos afeta com mais desastres, por exemplo. Então, hoje, uma discussão no mundo é o poder da China, que vem crescendo e vai continuar, mas algumas matérias-primas que só tem lá. Então, isso também causa discussões. Enfim, a gente olha para as questões climáticas e vê o impacto que está tendo, assim, eu sou responsável por isso. Então, isso mudou e levou e começou no Brasil, agora eu não me lembro o ano, se foi 92 ou 95, acho que foi 92, na Eco 92, que foi no Brasil. E esse encontro, ele criou as bases que evoluiu para ser hoje o que se chama dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, o mundo, do jeito que está caminhando, não é sustentável. Agora, quais são os pilares? Primeiro, governança. Quer dizer, como é que eu estou impactando tudo isso? E medir. Então, por exemplo, o desperdício de alimento no supermercado. Isso é uma questão que precisa ter melhor governança no varejo, porque se desperdiça muito na cadeia. Então, teve alguns movimentos globais, e nós somos, não é só o supermercado responsável, nós também. Assim, eu não compro esse produto porque ele não está bonito. Então, descarta. Ele está bom, só não está bonito. Então, aí o mercado começou a expor só produto bonito e descarta o outro. Eu preciso fazer um empilhamento maravilhoso de frutas, legumes e verduras. Tá bom, a verdura ou fruta que está embaixo vai ficar toda amassada. Ou eu vou vender muito barato ou eu vou jogar fora. Olha o impacto que eu estou tendo. Quer dizer, eu estou pegando um recurso, alimento, e estou jogando fora. Então, eu tenho o impacto do descarte, eu tenho o impacto do recurso que é finito, que é a produção de alimentos. Né? E, enquanto isso, o paradoxo é um montão de gente morrendo de fome. Né? Então, ter melhor governança dessas compras, quer dizer, o que eu posso mudar na minha cadeia de abastecimento até o consumidor que vai trazer menos impacto? Eu me envolvi muito próximo ainda do pessoal da Universidade Federal de São Carlos, que foi discutir esse modelo. Eu me envolvi porque foi supermercado, eles me chamaram lá, eu conheço a coordenadora, nos ajuda. Então, a gente foi discutir processos, que por detrás de tudo isso tem processo, tem modelo mental tem que atender o cliente, tudo bem, eu já precifiquei, então, se eu tiver perda ali, eu já estou recompondo no preço. Então, esse é um lado do desafio. Do ponto de vista social, tá bom, se por alguma razão eu vou ter, o que pode mudar na legislação que eu possa doar esses alimentos? Eu fiz trabalho voluntário. Por algumas razões eu parei, porque é questão só de tempo. Mas nós conseguimos, com uma rede de supermercado em Guarulhos, na periferia de Guarulhos, que a gente podia ir lá toda semana e selecionar frutas que estavam em descarte, legumes, principalmente legumes. E a gente transformava esse legume tudo em sopa. E é desesperador quando você vê uma pessoa no domingo e com uma lata de 18 litros para buscar sopa, porque é a única refeição que ela vai ter, a única opção de refeição para a semana inteira. Falando aqui, Grande São Paulo, sei lá, a terceira maior cidade que a gente tem aí, que é Guarulhos. Então, olha a questão social. Se eu olhar para o ambiental, além o descarte de alimentos, o impacto que ele tem. Então, aí a ONU definiu lá os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que virou, atualmente, o que se chama de ESG, né? Que em português, é o ambiental, o social e a governança. Então, essa combinação tem feito a conscientização das pessoas. Se a gente olhar para alguns balanços, tanto de empresas nacionais quanto multinacionais, balanço não, né, para relação com investidores, eles já têm lá assim, olha, para mim faz sentido dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável eu abraçar 2, 3 daqui, que tem a ver com a minha realidade. Então, vem desde a equidade, aí no caso do mundo feminino,
Eu discuto isso muito porque eu faço parte de um grupo que a gente chama do Eles por Elas, ligado ao Instituto das Mulheres do Varejo. Então, tem uma discussão grande em torno disto. Então, a equidade é um ponto que está dentro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Né? A questão da alimentação, da água, são 17. E a empresa vê o que faz mais sentido para mim. A diversidade de gênero. Então, você discute esses pontos. Sim, a empresa precisa ser o microcosmo do mundo. Se tem necessidade do mundo que estão ligados a essas questões, como é que eu trago isto, voltando à geração Z? A geração Z valoriza isso mais. Como é que eu me identifico com essa geração? Como é que eu crio uma identidade com ela? E o impacto que isso tem no negócio. Isso daí é um desafio muito grande, né? Porque ao mesmo tempo que tem gente que pode olhar, igual você falou, assim, eu vou comprar um ovo, eu vou comprar o ovo da galinha feliz, que é orgânico. Tem gente que ou é comprar o ovo mais barato ou é não comprar. Às vezes é não comprar, né? Então, que é muito, assim, é a grande maioria, né? Então, assim, é uma... Por isso que eu preciso. Então. A primeira pergunta. Mas é uma dificuldade lidar com isso que, assim, muita gente, infelizmente, hoje não vai conseguir fazer essas perguntas porque é a questão de comprar o que ela tem o dinheiro, não é a questão dela... então, todo mundo que pode tem que fazer sua parte, você, as empresas, enfim, todo mundo, porque é um desafio grande. Eu concordo que quando você fala assim, vou ter uma alimentação com alimentos menos processados, é caríssimo. É para todo mundo? Não. Mas na medida que essa conscientização, esse mercado, digamos assim, do ponto de vista do negócio, vai crescendo, ele vai ficando economicamente viável, a tendência é os preços ficarem mais acessíveis. É que nem fala assim, você tem que fazer dieta. Tem alguém, se tiver um pedaço lá de gordura para comer lá, né, de porco, por exemplo, tá perfeito. Então, assim, a gente vai ter... A sociedade ela é muito rica, né? E ainda junta com a desigualdade, isso fica mais intenso. Então, como é que a gente lida com essa combinação desses fatores? Vai ter uma parcela da população que vai seguir um caminho e outra, por não ter opção, vai seguir outro. Ou, em algumas situações, tem algum consumo, mas a conscientização vai existindo, tem que ter um primeiro passo. Não vai resolver o problema para todos, mas vai resolver um problema para uma parcela dos clientes, né? Ou dos seres humanos. Na realidade, é isso que a gente está falando aqui. Agora, essa transformação ela é gradual, né? Nunca vai ter uma solução para todos. Ela começa com um grupo, esse grupo vai ganhando importância, né? E vai influenciando as empresas, e aí vem a capacidade humana de ser criativo, vão encontrando caminhos para atender essa necessidade. Vindo você, eu lembrei de um livro, do Essencialismo, que passa um pouco por essa discussão. O que eu, de fato, preciso? O que é importante para mim? Aí vem a discussão aí é filosófica, entre o ser e o ter. Né? O que eu preciso ter que a propaganda me estimula, que mexe com a minha vaidade, com status, etc. E o que eu preciso ser? Mas nós não vamos entrar nessa discussão filosófica, não, senão ela vai longe aqui. Então, vamos cansar o pessoal, viu? Então, eu queria aproveitar e mudar um pouco a prosa. Porque eu sei que vocês fazem um trabalho, assim, um trabalho fantástico. Eu acho que é na I360. Uhum. Né? Eu vou falar de um caso que eu presenciei, porque daí eu acho que vai servir aí como base para você falar um pouco, né, desse trabalho, que é como usar a informação na resolução de conflitos. Uhum. Então, eu tive um caso que eu participei de um pós-venda de um cliente nosso que veio a equipe toda. Tinha lá na mesa umas 8 pessoas na mesa, né? E a gente começou a bater um papo com o cliente, entender as necessidades, em que ponto eles estavam da gestão e para onde eles queriam ir. Uhum. E no momento, aí, Júnior, se você também quiser complementar, porque eles que são os caras que desenvolvem essas coisas, né? Então, no momento em que a gente começou a fazer algumas análises, Olegário,
de ruptura e projeção de ruptura, relatórios que a gente tem dentro da plataforma, criou uma certa... dava pra gente colocar aquela música do Darth Vader entrando. Na hora que os dados começaram a aparecer e a CEO, né, olhou para mim, por que o produto está parado em estoque? Esse produto, um produto de valor agregado alto ou produto de alto giro e no estoque, não na prateleira. Então ficou aquele clima, né? E aí a gente teve... Voltando, né, você falou do que o brasileiro tem para exportar, né, o jogo de cintura, então a gente aproveita esse momento para usar dessa flexibilidade, desse jogo de cintura, né, para gerenciar ali a situação. Então eu queria que você, a partir desse case, falasse um pouco desse trabalho que você faz, que é sensacional, que é usar a informação também na resolução de conflitos. Perfeito. Na realidade, eu tenho, nos últimos anos, estudado muito o assunto, porque a minha vida sempre foi informação. Dentro de empresa de pesquisa, foram 20 anos. Desde atendendo a área de compras como liderança, né? Nos últimos 5 na Nielsen, até 2015, atendendo todo o board de Pão de Açúcar, Carrefour, Walmart, Raia Drogasil, enfim, e outros, tanto farmácia quanto supermercado. E um aprendizado grande. E aí o que fica claro para a gente? De novo, nós vamos voltar para a cultura. Para mim, o dado é a linguagem comum entre as pessoas. Por quê? Porque eu gosto muito de seguir. Tem 4 princípios da negociação de Harvard. Que, aliás, esses 4 princípios nasceu na Escola de Direito de Harvard, tá? Porque viram que tinha muitos processos e todo mundo saía infeliz com o resultado do julgamento, que demorava muito, etc. Isso veio para o Brasil, oficialmente está no Brasil desde 2010, orienta o mundo dos negócios. Um dos caras que criaram esses princípios ajudou na negociação do Pão de Açúcar com o Casino lá atrás, nos anos 90. Então, o que é importante? Primeiro, se eu tenho os 4 princípios que eu vejo, primeira coisa importante, separe a pessoa do problema. Você parte de uma premissa. Eu vou dar, no mínimo, o benefício da dúvida. Assim. Ou seja, a pessoa fez o melhor que ela podia com os recursos que ela tinha. O melhor dela, com os recursos que ela tinha disponível. Então, eu estou dando a chance de fazer. Quando eu separo a pessoa do problema, e eu vou dar, de novo, vou ser empático e perguntando por que isso aconteceu, olhando para os dados. Por quê? Me ajuda a entender? Antes de julgar. Então, eu suspendo o julgamento, como líder, etc., como gestor. Né? Se ele é um bom líder, ele vai suspender o julgamento e vai entender por quê. Quando ele faz isto, separa as pessoas dos problemas, ele vai junto e fala o seguinte, como é que nós vamos resolver? Então, nós vamos olhar para as oportunidades e soluções para a gente resolver aquilo. Então, assim, o excesso de estoque, pegando o seu exemplo. De novo, eu vou na causa. Qual é a causa para ter esse excesso? Pode ter N razões. Aposta, inclusive, comprou mais do que precisava. A interpretação de uma decisão. Então, quando eu entendo isto, eu vou buscar a solução para isto. Então, se eu busco solução para o problema, porque, de novo, não adianta eu só... Preciso desovar o estoque. Mas se eu não ver o que precisa mudar lá na raiz, não vai dar. De repente, eu preciso orientar compras de uma forma diferente. Eu preciso repensar. De repente, em algum momento, a pessoa achou que estava fazendo uma boa negociação, mas não acompanhou o que aconteceu. Então, não basta comprar bem, tem que vender bem. Então, aí vem o líder orientando a pessoa. Né? E depois, outro aspecto importante é como é que isso pode ser bom para a pessoa que vai estar executando e para a empresa. Tem que ser bom para o ser humano que está lá. Se ele não vê um benefício em fazer aquilo, você só olha porque, eu vejo que quando eu vou comprar o que eu preciso é porque você viu um benefício, seja para você ou para a humanidade, que você comprou a ideia. Então, tem que ter um benefício para as pessoas envolvidas. E aí eu estabeleço métricas de falar como é que nós vamos acompanhar se isso aqui está bom ou não. Combinado não é caro. Então, diria que esses são os 4 princípios essenciais.
O que é importante? Aí vem o papel da liderança na hora de lidar com conflito. Quer dizer, se eu separei a pessoa do problema, se eu dei o benefício da dúvida que ela fez o melhor dela, eu não vou ficar... eu não vou atuar só na base de uma comunicação violenta, de chicote, de xingar, porque isso não vai resolver, só vai deixar a pessoa mais na defensiva ou tendo jogo de cintura para ter boas desculpas. Aliás, que eu ouvi de uma diretora de RH do supermercado, assim, que está cheio de desculpas verdadeiras. Mas minha pergunta é, como é que os líderes estão lidando com a situação, né, para ter desculpa verdadeira? Porque aí nós vamos voltar no medo, né, ou no conhecimento que a pessoa tem, que a gente tem que tomar no supermercado, no varejo em geral, muito cuidado, porque por vezes a pessoa está na matriz, mas é aquela pessoa que, para mim, é um herói. Ele saiu lá do chão de loja, foi repositor, operador de caixa, trabalhando fim de semana, trabalhando muitas horas. Cara bom, ou a mulher muito boa no que estava fazendo, foi sendo reconhecida e chegou. Mas, junto com isso, pode ter vindo uma defasagem de conhecimento. Né? Que ela tem uma parte do conhecimento que ela não tem. Então, por isso que eu falo, a pessoa fez o melhor com os recursos que ela tinha. E os recursos podem ser a tecnologia, pode ser acesso à informação, de repente não tem. Saber ler a informação, então ela precisa ser treinada. Né? Então, vem alguns desafios. Então, quando o líder faz isso, dá o benefício da dúvida e pergunta por quê, ela vai entender qual foi o modelo de decisão que o outro tomou. Né? E, de novo, não é para condenar, falar, entendi por que você fez essa escolha. Porque o dado está revelando o comportamento. Lá de trás, o dado fala. Né? O dado fala. Ele está revelando o comportamento de alguém, que foi uma decisão. Então, eu não vou julgar a pessoa, falar, olha, o melhor caminho seria esse. Então, é um momento que o líder pode aproveitar para fazer coaching. Aí o ser humano que está do outro lado, que fez aquilo, vai falar assim, nossa, eu estou aprendendo, eu estou me desenvolvendo. E ele se desenvolvendo, ele entrega melhor resultado, ele vai ser mais eficiente. Né? Então, para mim, a melhor forma de lidar o conflito passa, não julgue pessoas, julgue a situação. A situação tem excesso de estoque. Tá bom. Agora, qual foi a causa de eu ter esse excesso? Benefício da dúvida, eu vou ouvir o outro. Agora, se eu sou um líder, eu vou ser coaching dele. Então, eu vou orientá-lo de falar, olha, a minha sugestão é de fazer isso. Ele fala, bom, não tenho os recursos. Aí fala, não tenho tempo. Então, tá bom, vamos discutir as suas prioridades para você passar a ver dados. Vê, é um caminho que é um repensar. Aí tem a ver, vou recuperar a sua frase lá, que você tirou do livro lá, que você falou, que eu gostei. Quer dizer, ele escuta para executar. Então, ele escuta o que a pessoa está trazendo de possíveis deficiências, que pode estar em processos, que pode estar em desenvolvimento, que pode estar em orientação, e ele fala, opa, se isso está acontecendo com essa pessoa que comprou, ou porque o marketing não comunicou, ou porque a loja não deu, pode estar acontecendo com a outra. O que eu faço para desenvolver as pessoas? Então, esse é um lado. O que eu faço com esse excesso de estoque? Então, aí ele sai executando. Mas ele antes escutou as pessoas envolvidas por que aquilo aconteceu. Né? Porque, senão, ele vai ficar enxugando gelo. O problema vai se repetindo e não aprendeu com a situação. Então, lidar com o conflito é não culpar ou ficar saindo culpando o ser humano, porque, em alguma medida, tanto o chefe, gestor, o dono, não importa, ele é responsável por aquilo que está acontecendo. Não é só o outro. Exatamente. Entendeu? Mas a tendência é a gente culpar o outro, dependendo de que cadeira que a gente está sentando. Então, não existem culpados, né? O que existe... Responsável sim, né? Mas culpado não. E existe oportunidade. Sempre. Oportunidade. Dá para sempre fazer melhor, dá sempre para ser melhor. Uma dúvida. A gente falou bastante do supermercadista e tudo mais, mas como que você vê a indústria nisso tudo? Porque às vezes a indústria precisa dos dados do supermercadista, né? E às vezes o supermercadista fica até com medo de passar esses dados para a indústria, né? A gente tem muito esse caso, que a gente tem algumas integrações, né, que envia dados para a indústria, e a indústria precisa desses dados para fazer a análise.
Só que às vezes o supermercadista fica com medo de passar esse dado para a indústria e a indústria acaba não tendo os dados para fazer a análise que ela precisa, né, e tal. Como que você vê essa questão de... Quer complementar? Quero incluir uma variável aí. Pode pôr. Não, Então a gente vê do lado isso que o Júnior falou, né, que é importante, o varejista com medo de ceder os dados, e o sentimento que eu tenho. Eu tive um projeto que eu participei da Ambev, e eu conversei com o time de analytics deles. Do lado deles, a minha sensação, Olegário, é assim: a gente tem muito dado, tem muita informação, né, Júnior? E aí o que acontece é o seguinte, Olegário: é tanta informação que eles acabam não extraindo o dado de tal forma que na ponta a gente tem a geração de valor, e basicamente o que a indústria vai passar para o supermercadista é quanto ele representa no market share dela. Né? Então a gente fica com esses dois pilares, esses dois problemas, né? Perfeito. Então, vamos por partes, né? Tem bastante coisa aí, vamos ver como é que a gente aborda. Primeiro, nós vivemos a era da transparência. Se o supermercado não passa dados, se essa indústria quiser ter acesso via cupom fiscal, vai conseguir. Então, hoje, esse dado está muito mais acessível, está mais transparente. Né? De alguma forma, está. Então, hoje, no mundo digital, tem de dados aí, seja eles disponibilizados, acessíveis de uma forma adequada ou inadequada, correta ou não, mas tem os dados. Depois, quando a gente fala em dados, vou voltar na transparência, a gente está mostrando o que está acontecendo. Então, vem um ingrediente que é um ingrediente central na economia, que é uma palavra que chama confiança. Eu confio no outro. Se eu tiver confiança no outro, eu compartilho. Mas a confiança sozinha não basta. Eu falo assim, tá bom, para eu gerar esses dados, a equipe da IPCOM tem que vir aqui, tem que fazer isso, tem que mexer. Quer dizer, tem um recurso, tempo, seja ele que for, inteligência, enfim, que vai ter que ser aplicado. A pergunta é, o que eu ganho com isso? Qual é o benefício? Para qualquer um. Ele tem que mudar de comportamento, passar a compartilhar dados, e a pergunta é que ele tem: que benefício? Porque se do outro lado eu tenho uma indústria que tem um comportamento mais transacional, ou seja, ela só está de olho ali para me vender mais e não está nem aí com o que acontece comigo, não é uma relação colaborativa. Assim, eu vou ficar mais entulhado aqui de produtos, porque a indústria, se ela é transacional, a única coisa que ela está preocupada é escoar a produção dela. E dane-se o que acontece comigo. Ela não está responsável, não está muito interessada no que acontece nessa cadeia, até chegar no consumidor final. Então, assim, eu cumpri minha meta, para mim está bom. Então, essa relação fica muito assimétrica, ela não é justa. Agora, se a indústria tem um modelo de negociação mais estratégico e o varejo acredita nisto, a indústria vai olhar para os dados e falar assim, seguinte: o que nós vamos fazer juntos para vender mais e melhor? Que vai ser bom para mim, indústria, e vai ser bom para você, varejista. Aí nós estamos falando de algo colaborativo, com foco em fazer o bolo crescer, com foco na melhoria do resultado para as duas partes. Porque, por vezes, infelizmente, muito até nos processos de gerenciamento por categoria dos anos 90, não pode se generalizar, mas teve casos da indústria dizendo que ia ajudar o varejista a fazer um gerenciamento por categorias, mas, de alguma forma, a equipe de vendas tinha acesso e a equipe de vendas só ia lá malhar. Então, você ia lidar de novo com uma questão de conhecimento. De um lado, o vendedor sabendo tudo sobre o varejista e, do outro lado, um comprador sabendo muito pouco da indústria. Então, essa balança ficou desequilibrada, não ficou justa. E aí, com o poder de persuasão da indústria, o comprador acabava comprando uma quantidade que não precisava, por causa de vencimento, tudo isto, e que lá depois ele teria que reduzir preço, ou ficar super estocado, mas de uma abordagem de vendas extremamente agressiva. E, do outro lado, por várias razões, eu presenciei casos,
que o profissional de compras, com essa origem dele, que veio ali de loja, etc., a empresa de varejo não investiu no desenvolvimento dele para uma negociação mais estratégica. Então, diante do medo, eu recuo. Falei, eu não sei como é que isso vai me impactar. Então, não faço. Agora, se eu tiver confiança e a indústria trabalhar para poder, assim, como é que nós vamos aumentar as vendas, como é que vai ser bom para nós dois, aí eu estou falando de benefícios mútuos. Os dois ganham. Aí sim você constrói essa base. Mas, infelizmente, não é. Acontece, tem empresas que têm esse olhar, felizmente, mas não é com todos. Então, aí eu não, assim, para que eu vou arrumar dor de cabeça para mim? Porque se eu não sei negociar, né? Não estou dizendo que a pessoa, por vezes, tem consciência disso, ela só tem o medo. Eu não sei o que vai acontecer aqui. Né? Qual é o impacto disso? Se ela não tem essa clareza do impacto, ela recua. Fala, não, eu não vou disponibilizar dado. Porque, de alguma forma, ela está falando, eu não confio que você vai fazer com esses dados. Né? Então, é isso que precisa mudar na relação e de falar assim, nós vamos ajudar a vender mais. Eu lembro de uma história, fazendo esse processo de estruturação da área de inteligência de negócio, eu lembro da compradora de farma até, a gente treinou tudo, fizemos todo o processo, foi muito legal, de análise. E aí, um dia ela me mandou um áudio, falou, você não sabe o que aconteceu, o vendedor chegando aqui querendo que eu comprasse 5.000 itens de alguma coisa. Só que eu tinha olhado os dados de mercado, 5.000 que ele vendia para todo o mercado. Naquele momento eu entendi o desespero do vendedor para atingir a meta dele. Lógico que o vendedor não falou isso, o vendedor abordou falando assim, eu tenho ótimas condições para você, perfeitas. Nossa, tudo que você me pede aqui, estou atendendo. Mas a quantidade, junto tinha o mas, né, que era a quantidade. Falou, não tem. Quando ela olhou os dados, entendeu o desafio que estava o vendedor de atingir a meta, né, ela não usou, ela manteve o respeito. Mas ela entendeu o que estava acontecendo com o vendedor. Não, vamos conversar. Pô, mas como é que ela iria comprar a quantidade que toda a região comprava, região inteira, e ela representava 1.000 dali, 2.000. Falou, o que eu vou fazer com isso depois? Porque tem impacto ambiental, tem impacto em resultado, em todo lugar. Em farmácia você tem que incinerar produtos, né? Por causa dos impactos de medicamento, etc. Então, você vê a forma como usa. Eu lembro de uma outra com um grande cliente de varejo, grande, entre os 5 maiores, que a pessoa me ligou, o gerente da área, falou, legal, a informação que vocês me passaram está tudo errado. Falei, a informação da indústria está melhor que a tua. Falei, é? Tá bom. Manda para mim o que a indústria te passou para eu dar uma olhada. Eu trabalhando dentro de uma empresa de pesquisa, eu precisei de meio período para entender a informação. Eu precisei. Aí depois eu entendi o que o cara da indústria fez. Eles fizeram uma ação promocional na Grande São Paulo. Os dados estavam corretos, tá? Mas foi a arte de torturar os números até confessar o que ele queria contar para as pessoas. Ele fez uma ação no formato hipermercado, só na Grande São Paulo, só por 2 meses. Aí ele voltou para o varejista, a indústria, e falou assim, tá vendo? Olha, eu sou líder, de acordo com a Nielsen. Né? Não é esse outro cara aí, sou eu. Né? Claro, a hora que o comprador lá olhou para os dados nossos, ele falou, não, tá dado então que eu estou aqui, está errado. Então ele fez uma ação promocional por 2 meses, no hipermercado, na Grande São Paulo. Quando ele foi apresentar, ele tirou que foi Grande São Paulo, ele tirou que foi no hipermercado, certo? E ele tirou que foi por 2 meses. Então, os números estavam ali parcialmente apresentados. Isso destrói confiança, né? Manipulação, isso não é transparência. Né? A relação ficou azeda depois dessa história entre as duas partes. Mas, de novo, confio. Como é que isso vai ser bom para mim? Então, a indústria tem um desafio. Se ela quer ter acesso ao dado, ela está pedindo uma mudança de comportamento do profissional do varejo, do dono. Que benefício que o supermercadista vai ter? Então, aí eu construo uma visão de onde a gente quer chegar. Assim, olha, nós identificamos quem tem a oportunidade de crescer X com você. Então, tá bom, quero crescer. Então, onde nós estamos? Onde nós vamos chegar a partir do momento que eu tenho esse dado?
que compromissos mútuos nós vamos assumir documentado, com metas que eu chamo as metas SMART, ou metas inteligentes, que sejam específicas, mensuráveis, acionáveis, relevantes e com prazo claro. Então, primeira etapa. A segunda é definir os famosos 5W2H. O que, quem, quando, por quê, onde, quanto vai custar. Quer dizer, eu mapeio e formalizo esse processo. Na medida que eu fiz isto, eu estou construindo confiança e estou assumindo um compromisso do que eu vou fazer com os dados. Porque só ter os dados, não sei o que eu vou fazer. Eu não me sinto confortável de compartilhar meus dados se eu não tenho uma visão clara do benefício que eu vou ter e quais são os caminhos que a gente vai seguir para eu mudar de comportamento. Para mim, esse é o ponto. Perfeito, perfeito. Estamos caminhando para o nosso final e aí fica o recado para você, né? Supermercadista, o dado, né? Se você enxerga ele como novo petróleo, né? Muda esse mindset, porque o petróleo a gente consegue substituir. O dado não, né? O dado, ele, como o Olegário falou, né? Mencionou muito bem a questão da água, é um recurso finito, né? Então a gente tem que dar essa atenção muito especial para a informação na tomada de decisão. Olegário, queria pedir para você compartilhar um pouco do seu trabalho na I360, o seu trabalho como consultor. Toda a nossa comunidade de clientes vai ter acesso às informações de vocês no feed, através de tudo que a gente vai gerar de conteúdo a partir desse podcast. A gente vai ter os shorts também, mas todo o material vai estar ali disponível no feed para os clientes que quiserem entrar em contato com vocês. Perfeito. Então, assim, na I360, ou inteligência360.com.br, o que a gente tem? O que é o nosso trabalho? Primeiro, a gente usa os dados para entender a situação, para ter um diagnóstico do que está acontecendo. Então, quando a gente faz um diagnóstico, entende a situação, a gente vê as oportunidades. Junto com as oportunidades, a gente gosta muito de trabalhar com um time multidisciplinar. Para quê? Para que em equipe a gente possa entender os dados, ler os dados. Quando todo mundo está lendo o dado e vendo oportunidade, a gente mapeia o seguinte: o que nós vamos fazer de diferente aqui? O que nós precisamos mudar ou temos que fazer de diferente? Então, a gente trabalha muito na questão das pessoas serem letradas em dados. Então, como é que as pessoas vão ler os dados, vão ler o mesmo dado? Então, esse é um aspecto muito importante. Como é que eles vão argumentar com os dados? Imaginando alguém da área de compras, né, da área comercial, como é que ele argumenta com os dados e como é que ele estabelece esses objetivos de longo prazo com os dados. Aí volta o que nós comentamos e que a gente pratica, nós não estamos ali para achar culpado, o foco é na solução. Eu achar culpado, eu estou perdendo tempo, porque eu não vou mudar o passado. Eu tenho que olhar assim, daqui para frente. O que eu tenho que fazer de diferente? Então, esse é o ponto que nós trabalhamos, que as pessoas vão sendo empoderadas pelos dados, como argumento, como uma linha de raciocínio, sem desconsiderar a dimensão humana. O respeito pelo ser humano que está ali trabalhando. Assim, tá bom. A pessoa não fez isso por quê? Porque não tinha. Então, a informação ela tem um foco mais no desenvolvimento e não na penalidade da pessoa. Claro, a partir do momento que a pessoa foi preparada, vai se estabelecer metas. E vamos trabalhar em cima dessas metas e vamos aprendendo com elas, à medida que ou se supera o resultado ou não faz. Então, em essência, eu diria que o nosso trabalho é como é que a gente empodera as pessoas para vender mais e melhor com base nos dados. Sensacional, sensacional. Bom, queria te agradecer demais por ter aceitado o nosso convite. Eu tenho certeza que saiu daqui um conteúdo extraordinário para todos os nossos clientes, né, Júnior? E, como você sempre diz, né, porque eu não posso esquecer nunca isso, se vocês gostaram desse conteúdo, deixe um comentário aqui embaixo com sugestões para os próximos podcasts, dúvidas que surgiram no decorrer desse bate-papo e que vocês gostariam que a gente respondesse. Deixa o like, deixa o joinha, compartilha com os amigos supermercadistas que podem se beneficiar com esse conteúdo. Né? E esqueci de mais alguma coisa? Acho que não. Mas se você precisa de um ERP que vai te atender
de forma que vai te atender 360 graus, né? Com a parte administrativa, financeira, contábil, operação, que vai ter ali um CBM que vai dar toda a sustentação para trabalhar esses clientes frequentes que o Olegário trouxe para a gente, né? Vamos dar mais atenção para isso. Se você precisa de um BI para ter acesso a informações importantíssimas na tomada de decisão, tá? Se você precisa de uma inteligência neuronal que vai dar sustentação nos seus processos, conta com a Ipcom. O nosso time está aqui à disposição para atender vocês, para levar para vocês a tecnologia que de fato vai fazer a diferença no dia a dia do seu supermercado. É isso? Legal? Beleza, é isso aí. Muito obrigado, Júnior. Muito obrigado, Olegário. Obrigado. Foi extraordinário. Que bom. Foi Vou muito, contribuir. muito bom. O importante é ser útil. E é isso, pessoal. Um grande abraço. Até a próxima. Pessoal. Grande abraço. Tchau, tchau.